Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4. Epílogo: Inimigo natural dos monstros. Ao me despedir de Yuki e das crianças, cheguei aos arredores da cidade. Longe do olhar dos outros, imaginei que poderia usar o movimento espacial para voltar para casa sem demora. Eu pensei assim mesmo, mas por algum motivo, a habilidade não seria ativada. O que está acontecendo? Relatório. Você está coberto por uma barreira de longo alcance. Qualquer habilidade de intervenção espacial direcionada para além da barreira é proibida. Eu não gostei do som disso. De certa forma, eu me senti em mais perigo do que nunca. Quando Millie nos atacou, ela realmente não tinha nenhuma intenção de matar ninguém. Eu não estava sobrecarregado com uma sensação de perigo. Agora, esse sentido estava soando seus alarmes mais altos ainda. Minhas suspeitas foram confirmadas quando vi Soen aparecer diante de mim, gravemente ferido. Senhor Rimuru-sama, você deve fugir de uma vez. Essa replicação de Soen deve ter gasto toda sua força vindo para cá. O corpo já estava começando a desaparecer no ar. O que aconteceu? Inimigos, senhor. Mais poderoso do que eu jamais poderia imaginar. E então, ele desapareceu. Eu tinha certeza de que seu corpo original estava bem, mas essas réplicas deveriam estar no mesmo nível que o original em termos de força, não eram. Ele caiu em uma armadilha ou algo assim? Eu chamei Ranga da minha sombra. Sem resposta. Assim como o grande sábio avisou, eu estava tão afastado do mundo exterior que nem Ranga pôde intervir do além. Essa barreira deve ter sido do tipo de divisão espacial, me isolando completamente além de suas fronteiras. Eu não podia pedir ajuda nem fugir dela. O sentimento ruim que eu estava agora estava me levando ao pânico. Só por precaução, coloquei um inseguro. Felizmente, não havia restrições nas minhas habilidades dentro da barreira em si, eu não acho, mas houve outro aviso. Relatório. Você está coberto por uma barreira de longo alcance. Qualquer uso de habilidade dentro da barreira é proibido. A resistência foi bem sucedida. No entanto, existem restrições para todas as habilidades orientadas à magia. O quê? O que está acontecendo aqui? Orientado à magia descreve, tipo, toda a minha magia e tudo que envolve controlar mágiculas. Coisas como Dark Flame e Dark Thunder eram igualmente restritas, assim como habilidades baseadas em controle como Stickist e Eldred. Esse tipo de barreira não estava em vigor mesmo durante o ataque do Sky Dragon antes. Se houvesse alguém capaz de implantar uma barreira como essa, não havia como Soen não perceber. E se eu fosse pego nisso antes que ele pudesse me avisar através da comunicação pelo pensamento, ele teria que se espalhar por uma vasta quantidade de terreno. Parecia seguro presumir que não era para outra pessoa. Este foi um ataque direcionado diretamente a mim. Para que finalidade, porém? Eu esperei meu inimigo se dar a conhecer, me fortalecendo contra a ameaça potencialmente letal que me cercava. Mesmo que eu quisesse liberar essa barreira, o sábio precisava de tempo para analisá-la. Eu poderia começar o processo imediatamente, mas com uma gama tão ampla para cobrir, precisaria esperar um pouco. Tudo que eu podia fazer agora era esperar pelo inimigo. Isso foi muito ruim. Pela primeira vez, pensei sentir meu coração tremer de ansiedade. Não era uma emoção que eu experimentava com muita frequência desde que vim a este mundo. Se tornar um slime havia mudado a estrutura da minha mente, sim, mas a maior razão para isso era porque o grande sábio sempre podia prever resultados para mim com antecedência. Sempre que eu pensava em fazer algo, ele me dava uma ideia geral de como o plano funcionaria. Foi isso que me permitiu enfrentar sem medo monstros de aparência poderosa. Eles podem parecer fortes, mas as previsões, as probabilidades, já estavam em minha mente. Por outro lado, se eu soubesse que não poderia derrotar um inimigo, não havia nada para causar ansiedade em mim.
Se eu não pudesse vencer, poderia apenas correr. E se eu não pudesse correr, poderia pelo menos tentar uma tacada de despedida antes de ser derrubado. Desta vez, porém, eu estava lidando com um desconhecido. Eu não tinha nada para fazer uma previsão, mas sabia que o inimigo estava em busca de sangue. Não sabia se poderia ganhar e não conseguia escapar. Eu não tinha ideia dos números deles. Tinha que haver várias pessoas lançando essa barreira de longo alcance, mas a percepção de calor me disse que apenas uma estava se aproximando. As magículas pareciam desaparecer de dentro dessa barreira. A percepção mágica não estava funcionando. Se eu fosse arrancado da forma humana, nem seria capaz de ver. Sem essa visão geral, seria muito mais difícil entender a situação ao meu redor. Desde o momento em que fui pego aqui, minhas chances de ganhar diminuirão. Mas selando as habilidades de seus inimigos antes mesmo da batalha começar. Sim, essa é outra maneira de lutar, eu acho. Entre no alcance sem ser notado e, em seguida, implante uma barreira antes que o oponente possa reconhecê-la. O trabalho de um profissional experiente em combate com monstros. Se eu tivesse que adivinhar, essa barreira se estendia por pelo menos um raio de 1 milha. Isso me pegou completamente desprevenido. Eu tive que me maravilhar com o quão bem planejado foi. O tempo passou devagar. Olá. Suponho que seja a primeira vez que nos conhecemos. Mas logo será adeus. Com essa saudação, uma mulher apareceu, bem na minha frente, sozinha. E com enorme autoconfiança. Ela tinha talvez 20 anos, talvez ainda não estivesse lá, e seus olhos assustadoramente frios continham o brilho de uma inteligência profunda. A beleza de seu semblante tornou o gelo em seu olhar ainda mais impressionante. Não me lembrava de conhecê-la, mas havia algo familiar na cena. Seu cabelo preto brilhante e bonito estava cortado acima dos ombros, penteado para trás no lado direito e fluindo para a esquerda, sem esconder os olhos. Naquele olho esquerdo quase escondido, havia um monóculo, talvez apenas um item de moda, porque ela o removeu rapidamente e o colocou no bolso. Suas roupas eram principalmente brancas, folgadas, fáceis para se mover e que lembram roupas de negócios. As pernas, visíveis por baixo da saia curta, eram longas, finas e cobertas de meias pretas. O resto dela estava coberto por uma túnica de branco puro, como algo que um clérigo usaria. Havia um símbolo de cruz na frente da gola, indicando que ela ocupava uma posição alta na Igreja Sagrada Ocidental. Era um paladino, um guardião da lei e da ordem ordenado pela Igreja, e um inimigo jurado de todos os monstros. Suponho que sim. O que você quer de mim? Meu nome é Rimuru, mas talvez você me confunda com outra pessoa. Foi inútil, mas pensei em verificar de qualquer maneira. Ela obviamente estava atirando em mim. Eu duvidava que isso fosse uma identidade equivocada, mas se fosse, eu definitivamente não queria ser morto por isso. Você certamente é educado, para ser o senhor da nação de monstros. Não, não erro. Sua cidade, você sabe, é um incômodo para nós. Então decidimos esmagá-la. É por isso que não podemos deixá-lo ir para casa ainda. Você me entende? Não havia escárnio maligno com essas palavras. Era um fato claro e sem emoção, mas não do tipo que eu estava interessado demais em aceitar. Além disso, eles sabiam que eu estava fora de Tempest. Que diabos? Por que você está me chamando de monstro, muito menos de um senhor de monstros? Sou apenas um aventureiro comum, como você pode ver. Oh, fazendo de bobo. Bem, não vai funcionar. Temos um informante. Não vou lhe dizer quem, mas foi assim que recebemos a informação. Temos olhos em toda a Ingrazia. É melhor você manter os olhos abertos, não há como saber quem pode estar assistindo. Um informante. Eu não conseguia imaginar quem. Eu estava de olho nas pessoas que me seguiam. Qualquer teleporte baseado em habilidades, executei com o máximo cuidado. Eu não entendi, mas eu poderia dizer que ela tinha certeza disso. E sobre me matar. Isso é muito ruim,
Ela estava armada com nada além da rapieira pendurada em seu quadril. Não havia armadura, mas ela parecia totalmente à vontade. Ninguém mais estava na área, nenhuma indicação de que a pessoa ou pessoas que construíram a barreira entrariam para ajudar. Eles tinham essa armadilha perfeita para me matar, mas era apenas um deles. Ou essa mulher era tão forte assim? Não havia tempo para pensar. Se ela estava dizendo a verdade, havia uma força lá fora, tentando destruir Tempest. Se eles já começaram a atacar, não tinha tempo para ficar aqui ocioso. Que nação era? Ou um Lorde Demônio? Não, nenhum deles. A Santa Igreja Ocidental nunca se associaria com monstros. Nós fazíamos fronteira com Dwargon, Farmas, Brumund e Sarion. Eu poderia cortar Dwargon e Brumund disso, o que deixou 2 países. Sarion não faria muito sentido, ainda não havia um caminho construído para lá, então seus exércitos teriam que passar por outro país primeiro. Zoe teria percebido isso imediatamente. Isso fez do reino de Farmas meu principal suspeito. Supondo que Farmas tenha um exército levantado, levará pelo menos 2 semanas para marchar para Tempest. Eles precisariam encontrar estradas suficientemente largas para suas forças, o que significava uma rota longa e tortuosa. Mesmo se eles avançassem sem descanso, levaria 10 dias. No entanto, este mundo tinha algo chamado magia da Legião, que, se usado com eficiência suficiente, poderia facilmente reduzir esse tempo. Não pude assumir nada, mas não havia tempo para vacilar agora. Então eu acho que você não vai acreditar em mim quando digo que você pegou o cara errado. Não. Eu já ouvi que o nome do Senhor dos Monstros era Rimuro. Oh. Bem, ótimo. Ela me conhecia pelo nome. Então você está pronto? Não, eu respondi rapidamente, enquanto a mulher fazia sinal desembainhando sua rapieira. Mas você poderia pelo menos me dizer seu nome primeiro? A mulher deslumbrante me deu um olhar confuso. Desde quando os monstros estavam interessados em nomes? Não importava para mim, então eu esqueci de lhe contar. Ela sorriu fracamente. Nesse caso, eu sou Hinata Sakaguchi, capitão dos Cavaleiros da Guarda Imperial, os fiéis servos de Ruminas no Sacro Império de Rubério. Fico feliz em conhecê-lo, embora tema que seja muito breve. Ah. Então esta é Hinata Sakaguchi. Hinata. Ouvi dizer que você era a líder dos paladinos, mas você também comanda a Guarda Imperial de Lobelis. Você sabia disso? Não que me agrade isso ser conhecido entre os monstros. Mas sim, sou titular de ambas as posições, embora não faça sentido. Sirvo Ruminas, não o mortal imperador. Ela então desenhou sua espada, um sinal claro de que a conversa havia terminado. O cabo estava decorado com 7 joias pequenas, sua lâmina de um tom claro de prata, coberta pelo brilho fraco e semelhante a um arco-íris de força mágica. Ouvi dizer que ela era uma espécie de racionalista extrema quando se tratava de atingir seus objetivos, mas, nesse caso, ela estava meio que perdendo o final do jogo. Saindo para derrotar seu inimigo sozinho. Se ela quisesse ter certeza disso, deveria trazer mão de obra suficiente para esmagá-lo. No entanto, tenho que entregá-lo às suas habilidades de coleta de informações, sabendo tudo sobre a Federação Jura Tempest e eu. Mas ainda não gostei disso. Hinata estava pronta para ir, mas meio que me doeu lutar com um ex-aluno de Shizu. Poderíamos conversar um pouco sobre isso, talvez. Peguei minha própria espada, preparando-a, mas ainda dei outra tentativa. Espere um minuto. Gostaria de lhe dizer uma coisa e depois gostaria de falar com você. Eu não ligo para as palavras de monstros, ela respondeu friamente enquanto me cutucava com força rápida como um raio. Eu mal conseguia acompanhá-la. Se meu sistema nervoso não estivesse diretamente conectado ao meu cérebro, isso teria me acertado. É uma droga que eles tiraram a percepção mágica de mim. Não, espera. Você é japonesa, não é? Eu também. Shizu me pediu para.
Estou um pouco surpresa que você tenha se esquivado disso. Suponho que você é realmente o monstro que matou minha professora, mas a vingança será minha em breve. E um monstro sendo japonês. Senhorita Shizu pedindo um favor para você. Que ridículo. Não me faça rir. Não está muito interessada em acreditar em mim, então. Ou realmente, em ter qualquer tipo de conversa. Mas eu tinha mais uma ideia. Não, sério, sou do Japão. Só que eu morri ali e renasci como slime aqui. Eu disse isso em nossa língua nativa. Hinata tem que acreditar em mim. Mas sua voz soou mais fria do que nunca. Então você fala japonês. Assim como eu pensei que você faria. Não há mais necessidade desse ato. Em vez de acreditar em mim, ela agiu como se eu tivesse acrescentado mais combustível à sua raiva. O que ela quis dizer com exatamente como eu pensei que você faria. Quem vazou notícia sobre mim para Hinata sabe que eu era japonês. Porque apenas um punhado de pessoas sabia. Ou ela pensou que eu poderia falar japonês porque alegava ser Dila. Ou ela acabou de dizer que eu matei Shizu e deduzi que eu deveria conhecer outros mundos e aprender japonês. Isso não é apenas uma adivinhação cega. Isso é mais calculado por. Você realmente quer continuar com isso? Eu perguntei. Você sozinho? Mesmo se ela fosse uma pessoa de outro mundo e paladina, eu ainda tinha força de combate da classe dos Lordes Demônios. Minhas habilidades estavam seladas, mas não há como eu perder para um humano como Hinata. Esse, pelo menos, foi o meu pensamento. Oh, agora você me faz rir. Você acha que pode ganhar? Dentro desta barreira? Ela sorriu um sorriso leve e fascinante enquanto sussurrava a pergunta. No momento seguinte, um arco-íris de cores saiu da ponta da sua rapiera, uma barra supersônica. As imagens posteriores das joias pareciam um arco-íris. Tomei medidas evasivas, mas meu corpo estava pesado e minhas habilidades físicas enfraquecidas. Muito lento para reagir, eu levei 3 ou mais golpes. Uau, sério. Comecei a me preocupar quando a dor lancinante percorreu meu corpo. Dor? Não tenho cancel pain por isso. Apenas 3 ataques? Talvez eu tenha subestimado você. Ela pode ter dito isso, mas sua expressão indicava que ela estava no controle total. Talvez essa pausa fosse outra parte de seu plano, porque ela continuava marcando, não me dando um único momento de descanso. Segurando minha katana para frente, tentei desviar os golpes. Mas era como se ela pudesse passar por ela, deixando suas estocadas e cortes trabalharem em direção ao meu corpo. Movido pela percepção instintiva de que algo ruim estava acontecendo, eu recuei. Esse foi o 4º ataque. Eu senti que mais seria perigoso. Você percebeu o perigo por trás dessa habilidade? Ela me deu outro olhar interrogativo. Há alguns tolos que confiam em si mesmos, apenas para morrer completamente desamparados. Você tem alguma inteligência, entendo. Obrigado pelo elogio, mas ficaria muito mais feliz se você quisesse ouvir toda a minha história. Entendido. Acredita-se que essa habilidade baseada nas artes seja um ataque direto ao corpo espiritual de alguém, não ao material. Então o sábio diz que está afetando diretamente meu próprio espírito? Não é à toa que deslizou através da minha espada. Não havia como defendê-lo, e a falta de sangue e feridas na minha pele provou isso. Além disso, se o que o grande sábio me dissesse estava certo, eu perderia a minha vida em mais 3 ataques. Meu corpo não morreria, mas sim o meu espírito. Inacreditável. Eu não sabia se isso era uma habilidade ou algum efeito dessa espada mágica, mas se alguém subestimou seu inimigo aqui, fui eu. Eu sabia que Hinata tinha que ter uma ou 2 habilidades únicas, mas a partir de agora, ela nem precisava exibi-las para me dominar. Sem conhecer nenhuma de suas habilidades, e com as minhas seladas, eu estava em uma desvantagem mais do que eu imaginava. Tentar correr seria a resposta correta aqui, embora isso fosse uma aposta em si. Toda a minha iniciativa se foi.
Eu estava tentando há um tempo, mas Dark Flame e Dark Thunder ainda não estavam funcionando. A mudança de forma também não era universal, não sem magículas para conduzi-lo. Simplesmente manter meu corpo atual era uma provação suficiente, e com as chamas infernais igualmente offline, eu não tinha nem as na manga em que confiar. Mas eu não estava desamparado. Tentando ganhar tempo. Então? Não se preocupe. Você está encurralado. Este campo sagrado evita que monstros classificados abaixo de A tomem medidas. É a barreira anti-monstro definitiva, o orgulho da Santa Igreja Ocidental. Ela não apenas viu através do meu plano, ela jogou uma bomba. Este campo sagrado estava me afetando, tornando meu corpo e espírito mais fracos. Se estivesse me afetando tanto assim, provavelmente mataria qualquer monstro abaixo do rank C. Meus hobgoblins não conseguiriam se mover e seriam abatidos facilmente. A realização me chateou ainda mais. Você entende? Todas as magículas dentro desta barreira foram purificadas. Mesmo monstros de nível superior, como você, encontram a maior parte da energia consumida simplesmente continuando a existir. Seus poderes latentes deixaram você. Eu não precisava da Hinata para explicar. Experimentando isso por mim mesmo, eu poderia dizer imediatamente quão perigosa era essa barreira. Se eu tivesse que adivinhar, ela foi criada para caçar monstros de classificação A ou superior, a chamada classe de perigo. Uma espécie de arma definitiva para esses cruzados revoltantes. O simples fato de implementá-la tornava as condições propícias à vitória, e eu tinha certeza de que Hinata pensava que a vitória era dela. Agora ela estava me incentivando, tentando me fazer entrar em pânico. Até tentar falar com ela poderia ser letal agora. De jeito nenhum ela me deixou comprar algum tempo com a conversa. Suponho que você estava infeliz por eu ter o abordado sozinha, mas normalmente, eu nem precisaria aparecer em trabalhos como esse. Há uma razão e apenas uma razão pela qual o capitão do corpo de paladinos está lidando pessoalmente com isso. Eu mantive minha distância de Hinata. Tentar medir o alcance dessa rapiera era um jogo perigoso, e no momento em que pensei nisso, senti uma dor na perna esquerda. Ela recebeu outro ataque. 2 restantes. Isso é porque ouvi dizer que você matou a senhorita Shizu. Eu te disse, eu quero vingança. Vingança, com sua morte, por minha própria mão. Vingança. Quero dizer, tudo bem, eu a matei de certa forma, mas isso foi. De certa forma. Não importa. O resultado final é o mesmo. Ela foi a única mulher que me mostrou um pingo de bondade neste mundo, e agora ela se foi. Eu realmente não entendo esse sentimento. Sua voz caiu em um sussurro quando ela olhou para mim. Os olhos dela estavam sem emoção, ela me via indigno de ser sua presa. Ela apenas ficou lá, mostrando quão pouco eu a incomodava. Hinata veio porque estava absolutamente confiante de que poderia me matar. Essa confiança não surgiu da barreira. Era por sua própria habilidade, da qual eu ainda não havia mergulhado nas profundezas. Talvez Hinata sozinha fosse um exagero, até. Ela estava me tratando como um covarde total, mas eu não tinha nada contra. Dentro dessa barreira, minhas chances de vitória eram próximas a 0. Se não fizesse algo, certamente perderia. Mas quem disse a essa mulher que Shizu estava morta? Alguém me transformou no vilão desta história. Mas eu não podia me preocupar com isso. Meu coração disparou para os moradores de Tempest. Você se preocupa com seus amigos? Tenho certeza que sim. Se você ficar ocioso por muito tempo aqui, não terá para onde voltar, certo? Não que eu pretenda deixar você ir. Se eles usarem uma barreira como essa para atacar, seremos eliminados. Não tinha tempo a perder lidando com essa mulher, mas ela era um problema enorme. Um grande problema, e as únicas habilidades com as quais eu podia contar eram aquelas que não dependiam de mágiculas. Minha habilidade com a espada e minhas próprias habilidades únicas. Hinata me acertou com sua rapiera.
Mesmo sem o amortecimento das minhas habilidades físicas, eu pude perceber a partir do momento em que cruzamos as lâminas que ela não estava se esforçando ainda. Isso dificilmente era crível para mim, mas apenas Hakurou tinha essa força pura e esmagadora. Então isso deixou habilidades únicas. Minhas cartas na manga. Hesitei em usá-las, mas bem. Eu usei o Batleuno para melhorar minhas habilidades físicas, lançando Steel Strength Body ao lado dele. Assim como eu pensava, habilidades ou magia que ativavam minhas próprias magículas internas ainda estavam disponíveis para mim. Acho que é um pouco cedo para começar a se gabar disso. Segurando minha katana para frente, eu bati com uma força renovada. Através do meu treinamento com Hakurou, eu adquiri algumas habilidades de espada bastante decentes para mim. Se ela tivesse assumido que essa batalha já era dela, talvez esse ataque pudesse. Hinata, talvez surpresa com isso, imediatamente tomou uma posição defensiva. Ou talvez apenas cautelosa. E havia aqueles olhos. Aqueles olhos gelados, matemáticos, dedicando-se a refletir sobre alguma prova lógica. Não houve surpresa lá, nenhuma indicação de que a guarda estava baixa. Também não havia orgulho, apenas uma mulher desapaixonada fazendo seu trabalho. Ela observou meus movimentos, friamente procurando por um ponto fraco. Suas palavras foram dirigidas pelas previsões que ela havia calculado para si mesma. Deve ter sido óbvio para ela que ela não precisava estar aqui. Ela não me subestimou. Ela ainda estava observando meus movimentos, prevendo como eu agiria em seguida, calculando minha velocidade aumentada e respondendo com velocidade adequada à própria. Foi como lutar contra meu próprio grande sábio. No momento em que meu ataque de katana energizado foi desviado por sua rapiera, isso me fez entender completamente de onde veio essa enorme diferença de poder. Meu golpe de espada, sua borda viajando quase à velocidade do som, foi levemente desviada, e não danificou sua própria lâmina. Ela leu perfeitamente o caminho, a velocidade e a força da minha katana. Somente alguém no nível de Hakurou poderia realizar um feito como esse. Então, quando perdi o equilíbrio, ela acrescentou um golpe de retorno. Acabou. Estou impressionada que você possa se mover tão bem dentro dessa barreira. Para ser sincera, subestimei você. Mas você sabe, você não pode me vencer. Porque vai demorar mais um golpe para me matar. Oh, você sabia disso. Essa espada é infundida com uma habilidade especial conhecida como Dead Endereço Rainbow. No 7º ataque, é garantido que ele deixará seu oponente morto, mesmo que eles existam apenas na forma espiritual. Você fez um esforço nobre, mas ainda não teve o suficiente. Eu pensei que poderia gerenciar algo aqui, mesmo sem minhas habilidades. Mas meu oponente era demais. Um oponente sem ponto fraco, sem orgulho e que sempre usava a melhor jogada possível para levá-la à vitória. Com a capacidade de observar e analisar tudo sobre mim. Mesmo tendo absoluta certeza da vitória, nunca parou de analisar. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eu não tinha nada para tirar proveito. Eu realmente não acho que a vitória seria tão desesperadora. Não, responde, continuarei lutando. Eu não sou otário o suficiente para simplesmente me deitar e morrer. Obrigado. Então eu testei tudo o que pude. Reconhecendo que meu oponente estava acima de mim, procurei qualquer coisa que eu fosse capaz. Se as magículas não estavam por perto, e a magia espiritual. Isso funcionava com um tipo diferente de energia, talvez o campo sagrado não a afete. Eu não poderia invocar elementais, não se estivesse separado do mundo exterior. Mas eu tinha um certo espírito desviante dentro de mim. Relatório. Usando a habilidade exclusiva Deviante, o Ifrit elementar de nível superior foi separado em um elementar puro. Ifrit, transformado em meio monstro, retornou à forma de espírito pleno. Eu poderia usá-lo para aproveitar a magia elementar, mas duvidava que funcionasse. Além disso, um pequeno ardil como esse não me salvaria.
Eu precisava de algo enorme, algo que jogasse meu oponente para um loop total. Ó Ifrit, maior dos elementais, derrote meu inimigo. Então eu o soltei. A força do elementar, indo muito acima da classificação A, era tremenda, contendo uma quantidade enorme de força de calor. Os elementais tiveram que correr com a força mágica do invocador, mas Ifrit e eu tínhamos um canal de mágica entre nós, então não havia problema. Minha energia se converteu em força elementar, fluindo livremente no espírito. Ifrit começou a atacar Hinata. Ela provavelmente presumiu que esse era meu último trunfo. Mas Ifrit era apenas uma distração. Meu verdadeiro objetivo, minha jogada vitoriosa, estava em outro lugar. Totalmente preocupada em lutar contra Ifrit, Hinata não conseguia mais se concentrar totalmente em mim. Eu poderia ser morto com uma única facada. Ifrit era uma ameaça muito maior e ele teve prioridade. Exatamente a situação que eu esperava fazer. Pulando pelas costas dela, tentei fazer um ataque melhorado, o mais punitivo possível. Mas como eu fiz? Você pode aproveitar um elementar de alto nível enquanto isolado do lado de fora. Eu não esperava isso. Mas isso ainda não é suficiente para competir contra mim. Girando, Hinata virou a espada em minha direção, ignorando completamente Ifrit. Ele parou. Não sendo um monstro, o campo sagrado não o incomodou, e, no entanto, a realidade pode ser cruel. Diante dos meus olhos, Ifrit estava enrolado em uma bola, agarrando sua cabeça, como se estivesse lutando sob o comando de duas ordens diametralmente opostas. O que você fez? Vou lhe contar, se você me contar o que estava tentando fazer. Até parece. Essa é uma das últimas cartas na minha mão. Volte, Ifrit. Com minhas palavras, Ifrit desapareceu de volta dentro de mim. Lancei imediatamente o analisar e avaliar para descobrir o que aconteceu. Entendido. Ifrit parece ter caído sob os efeitos do Force Takeover. Acredita-se que o canal mágico que o conectou impediu a aquisição. Forçar a aquisição. Isso a deixa aproveitar as habilidades de outras pessoas, ou essa era sua habilidade única. Este outro mundo, Hinata Sakaguchi, era mais um monstro do que eu jamais imaginei. Aparentemente, eu tive a ideia errada o tempo todo. Minha atenção estava focada na barreira, a coisa que eu assumi que era o as na manga dela. Eu pensei que era isso que tornava essa batalha tão difícil. Mas eu estava errado. Isso foi apenas um suporte para distrair minha atenção. Olhando para Hinata, vi um sorriso afetuoso no rosto dela. Ela era uma dama assustadora, deixe-me dizer. Ela deve ter certeza absoluta da vitória, barreira ou não. Você tentou tirar Ifrit de mim? Estou chocada. Como você sabia disso? Mas se você percebeu, é melhor dizer, você está certo. Eu tentei, usando minha habilidade única do usurpador. Usurpador. Você pode usar isso para capturar demônios e espíritos servos. Ou habilidades próprias, até. Parece muito Kongula, então. Fale sobre a derradeira habilidade de batalha. E não é de admirar que as nações tratassem os outros mundos como tão especiais, como Yuki mencionou. Se você está lutando com o outro mundo, deve assumir que eles têm algum tipo de habilidade única em mãos. A maneira como eles decidem usá-la serve como a chave para todo o duelo. Se eu tivesse confiado demais em minha própria força sem perceber o que meu oponente estava levando, os resultados teriam sido absolutamente minha culpa. Agora eu vi por que Hinata nunca se orgulhava de si mesma, constantemente me observando e analisando. Era como uma batalha de modelos de livros didáticos. Eu podia ver o que a diferença na experiência de luta neste mundo havia feito por ela. Eu não sabia dizer exatamente o quão superior era sua habilidade única, mas a diferença no poder absoluto entre o usuário e eu era descaradamente óbvia. Eu precisava me resolver para isso. Se não estivesse preparado para morrer, nunca venceria. Mas mais um ataque, e eu estava morto.
Eu pensei que poderia usar a regeneração ultra rápida para curar a maioria dos danos. Isso foi um erro tático. Efrit, minha arma final, foi facilmente derrotada. Isso apenas deixou mais uma coisa para trabalhar. Eu esperava poder pegar Hinata em um ataque surpresa, sem matá-la, mas não havia esperança para isso agora. Eu não sabia o que desencadear isso com força total faria. Talvez eu nem viva o suficiente para ver os resultados. Mas eu tive que fazer isso. Hinata. Shizu me pediu para cuidar de você, mas não tenho tempo para isso. Peço desculpas, mas não aguento mais com você. Vou decidir isso com meu próximo passo. Hehe. Você está me dizendo que ainda não deu tudo de si. Bem, tudo bem. Também vou lhe dar um pouco do meu tudo, então espero que você esteja pronto. Esse golpe fará com que a dor que você sentiu antes pareça brincadeira de criança. Trocamos olhares. Então nós fomos ao ataque. Morra. Arco-íris sem saída. Desperte, Kula. Entendido. Pedido aceito. Executando de uma só vez. Assim que dei a ordem, senti minha consciência afundar na escuridão, antes de perdê-la completamente, como se estivesse caindo no sono.